Irmãos, abram suas Bíblias em Tiago 4:10. Vamos deixar a Santa Ceia para o final do culto, tá bom? Os irmãos que estão online, se os irmãos não participaram da Santa Ceia lá no Ipiranga e nem fizeram ela online, se quiserem participar conosco, pode preparar um pouquinho de suco e um pãozinho, né, um pedacinho de pão. Depois da mensagem a gente vai fazer a Santa Ceia e a gente faz a consagração dos itens e os irmãos que quiserem participem, tá bom? Diz assim: humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outro? E agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos à tua cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Senhor, que a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nesta noite, perdoando as nossas falhas e fraquezas. Tudo que façamos seja para engrandecer o Teu nome, que é santo, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar, então. Esse texto de Tiago, aqui na minha palavra, fala humilhai-vos. E é uma palavra tão dura, né, para nós. Quem gosta de ser ou ficar na situação de humilhado, não é? Muitas vezes nós entendemos que a palavra humilhação, para nós, ela significa algo muito ruim, né? Numa discussão, por exemplo, sempre dá a impressão de que alguém quer humilhar o outro. Mas nós, como seres humanos, fazemos isso mesmo. A palavra humilhar é exatamente essa, é deixar o outro para baixo. E aquele sentimento, eu vou falar maravilhoso, mas vocês vão entender, de superioridade. Saí por cima, humilhei tanto ela, humilhei tanto ele que, eu posso, eu faço e eu aconteço. Interessante isso, mas a gente vê que exatamente é um sentimento completamente contrário do que a palavra fala. Primeiro, pela soberba quando nós fazemos esse tipo de discussões, e nós queremos humilhar a pessoa com quem nós estamos tendo um entrevero, vamos dizer assim. Mas os humilhar-vos, quando a gente se humilha diante do Senhor, não é essa a ideia de estarmos sendo massacrados por palavras ou psicologicamente. É nós que temos que nos humilhar, não é o Senhor que nos humilha. Entenda a diferença. Quando nós estamos numa discussão e nós muitas das vezes usamos da palavra humilhação para querer humilhar uma outra pessoa, é porque nós estamos querendo subjugar ao outro. A humilhação e humilhai-vos que está falando diante do Senhor é um sentimento completamente contrário. É um sentimento que tem que brotar de nós. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. O princípio básico de alguém se humilhar, ou melhor, de realmente se sentir inferiorizado, somos nós. E o Senhor não precisa falar nada para que nós nos sintamos de uma certa forma que devemos nos humilhar. Já começa pelo sacrifício de Cristo na cruz, que foi algo tão maravilhoso, que se nós não nos humilharmos diante do Senhor, como que nós temos direito à salvação? Se nós não o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. E nos humilharmos diante do Senhor é nos fazermos pequenininhos, para que o Senhor cresça. Para que o Senhor cresça em nossas vidas, de uma forma que as pessoas lá fora vejam a diferença entre o que o Tom era e o que o Tom é. O Tom melhorou ou o Tom piorou? Se o Tom melhorou, espera um pouquinho, tem algo de bom acontecendo na vida dele. E muitas pessoas podem olhar e falar o seguinte, também quero ser assim, porque eu não consigo ser. Então, humilhai-vos, como ele está falando aqui, diante do Senhor não se ensoberbeça.
Não pensa que você é algo, ou que você conquistou algo, ou que você tem algo, ou que pela força do seu trabalho você conquista algo. Você não conquista nada, você nem acorda no outro dia se não for a misericórdia do Senhor. Você não consegue colocar ar dentro do seu pulmão por você mesmo. Pode ver que isso é um mecanismo que acontece no nosso organismo, independente do nosso querer. É claro que a gente pode prender a respiração, mas prende ela por 5 minutos. Você não consegue. Você não consegue. Então você não tem condições nem mesmo de colocar o ar dentro do seu pulmão. E muitos de nós achamos que somos muita coisa. Fazemos tantos planos, fazemos tantas coisas, mas não consultamos o Senhor se eles estão nesses planos. Se a vontade do Senhor está nesse plano. Então eu quero separar algumas coisas aqui para os irmãos que num primeiro momento. Tiago fala, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E como é difícil a gente se humilhar, irmãos. Não é natural do ser humano. Humilhai-vos perante o Senhor. Não é se humilhar diante de mim. Eu não posso nada. Mas é você se humilhar diante do Senhor. Dobra o seu joelho. Nós estávamos falando aqui no momento do estudo da necessidade tão grande que nós temos no tempo de oração. Do tempo de oração. Que a melhor coisa para você se humilhar diante do Senhor é no momento que você está orando. Ora. Se humilha diante do Senhor, mostra que você, sem Ele, não consegue nada. E nós não conseguimos nada mesmo. O difícil de quando nós começamos a nos humilhar diante do Senhor é que muitas das vezes parece que o Senhor não ouve. E essa humilhação parece que continua por um tempo muito grande. Mas olha o que ele fala aqui, ó. E Ele vos exaltará. Quem não quer ser exaltado? Só que você não consegue ser exaltado se você não se humilhar. Não é se você não for humilhado, é diferente. Se você não se humilhar, Ele não te exaltará. O contrário de humilhação é soberba. O que hoje reina no seu coração? A humildade a ponto de você se humilhar? Ou a soberba, a ponto de você se achar que você ainda é alguma coisa. E sem Cristo nós não somos nada. Não somos nada. Precisamos, primeiramente, se humilhar diante do Senhor. Muitas das vezes as nossas orações não são respondidas porque nós não nos humilhamos diante do Senhor. Fazemos orações mecânicas. Fazemos orações até mesmo sem sentido. Fazemos oração na obrigatoriedade. Ah, eu vou comer, deixa eu agradecer por esse alimento. Né? O Tom, quando ora muito mal 3 vezes por dia. Café, almoço e janta. Vocês não são assim. Aposto que deve ter irmão aqui que acorda cedo, dobra o joelho e fica 1 hora orando antes de começar a trabalhar. Tem um pregador que eu não lembro agora qual que era o nome dele, que ele falava o seguinte, ele acordava às 6 horas da manhã, ele tinha 3 horas de devocional todos os dias, entre oração e leitura da palavra, porque se ele não fizesse essas 3 horas de oração, o dia dele não começava. E quando ele não fazia isso, começava mal o dia dele. Ele tinha que gastar as 3 horas do início do dia dele em oração e leitura da palavra. Nós não gastamos 5 minutos da nossa oração quando a gente acorda. Não gastamos. E como nós queremos nos humilhar diante do Senhor se nós não temos tempo nem de conversação com Ele? Para que Ele possa nos apontar aquilo que está errado na nossa vida. Irmãos, não adianta falar que Ele não aponta. O Espírito Santo mostra para nós. Ele fala no que você está errado. Só que o tempo que você determina de oração e de comunhão com o Senhor é tão pequeno que às vezes não dá nem tempo. Quando Ele vai começar a te pronunciar alguma coisa, você já, opa, deixa eu correr para o meu dia. Agora eu não tenho mais tempo para o Senhor falar comigo. Mas aí quando chega a dificuldade, a gente quer ser exaltado. A gente quer receber as bênçãos do Senhor, a exaltação daquilo que a gente pede. E a gente confunde muito
Deus como Pai. E pai não dá tudo aquilo que o filho quer. O bom pai não dá aquilo que o filho quer. A gente já conversou há uns domingos atrás sobre isso. O bom pai também sabe falar não. E o bom pai muitas vezes corrige com vara. Humilhai-vos diante do Senhor. Não é diante dos homens, não é diante das pessoas, é diante do Senhor. Se humilha diante do Senhor, para que Ele, no tempo dele, a tempo certo, Ele exaltará. Quer ser exaltado? Começa se humilhando diante do Senhor. Senão você nunca vai ser exaltado. Olha que primeiro vem a humilhação, a sua humilhação. Não é alguém te humilhando, é a sua humilhação. E depois vem a exaltação. Não vem primeiro a exaltação e depois a humilhação. Existe uma ordem. Existe uma ordem a ser seguida. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. O quanto é importante a gente não criar em nossas vidas expectativas sobre as outras pessoas e julgá-las. Mas que, irmã Denise, jamais, né? Não se faz isso, se ora pelo irmão, mas não julga o seu irmão. Eu não sei qual é o problema, por exemplo, de um irmão que não está vindo mais na congregação. Eu não sei. Mas eu não julgo. O que eu estou fazendo? Eu estou orando por ele. E peço que os irmãos façam o mesmo. Orem por os irmãos que não estão vindo na congregação. Porque se nós formos julgarmos ou formos querermos imaginar o que pode estar acontecendo, na nossa cabeça vai aparecer 1001 coisas, mas talvez nenhuma seja a realidade. Isso nós estamos falando de um irmão. Mas é muito mais fácil quando a gente julga nos relacionamentos dentro da nossa própria casa. O quanto é ruim quando a gente se acha melhor do que quem está do nosso lado. O quanto isso é errado. Porque você nunca presta, porque você nunca faz nada direito, porque você não vale nada, porque isso, porque aquilo. E já repararam, irmão, quando a gente julga uma pessoa, a gente nunca julga, digamos assim, levantando a pessoa, a gente sempre julga humilhando a pessoa, a gente sempre julga pro lado pior. Você nunca julga uma pessoa assim, que legal, parabéns, você fez certo, né? Se desse para julgar assim, não seria julgamento, né? Mas seu traste, você nunca faz nada que presta, né? Você não sabe lavar uma louça, você não sabe fazer uma comida. E quando não, dentro da própria igreja do Senhor, julga atos ou atitudes dos irmãos. Não julga, irmão. Ora pelos acontecimentos, ora pelas situações de que os irmãos estão passando. Como que a gente vai ter uma igreja forte, uma igreja unida, se nós, em algum momento, começarmos a julgar o irmão? A igreja vai ficar cada vez mais fraca. Então não podemos julgar uns aos outros, porque aquele que julga se faz juiz. E quem te colocou como juiz sobre qualquer causa para que você possa julgar uma pessoa ou outra? Ninguém. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Lembra, irmãos, que nós não temos condições, primeiramente, por mais que nós queremos, de qualquer julgamento, é se olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: e se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu gostaria de que estivesse se falando isso? Eu gostaria que estivesse pronunciando a coisa dessa forma? Muitas das vezes a gente julga atitudes de outras pessoas de ouvir falar por terceiros. E você nem sequer sabe qual foi o assunto real do que aconteceu, mas você julga. Você julga. Não julgueis. Não julgueis. Dentro da congregação, dentro da igreja, não há e não pode haver esse tipo de sentimento de um julgar o outro. Quando você julga, você não está se humilhando perante o Senhor. Você está tomando inclusive o lugar do Senhor como juiz sobre todas as coisas. E nós não somos nada.
ao invés de nós estarmos nos preocupando em estar orando uns pelos outros, pelas dificuldades, por seja qual for o problema que chegou até o ouvido, muitas das vezes nós estamos julgando. E julgamos assim, porque esse não tem jeito, esse sempre faz isso, ou essa sempre faz aquilo. Isso já é uma coisa corriqueira na vida dele, isso já é uma coisa do dia a dia da vida dela. Não cabe a nós julgarmos, cabe a nós orarmos. Cabe nós orarmos, para que o Senhor possa entrar com providência na vida deles, e essas pessoas possam fazer o quê? Se humilhar. O pecado que nós cometemos ainda, irmãos, tem um sinônimo, chama desobediência àquilo que o Senhor fala. Então todo o pecado que nós cometemos é uma desobediência daquilo que o Senhor já deixou determinado nas Escrituras. O problema é que nós ainda erramos, nós ainda pecamos, porque nós não estudamos a palavra do Senhor. Então muitas das vezes as coisas erradas que estamos praticando ainda, e isso vai entrar de acordo com o estudo que nós fizemos hoje de manhã, nós vemos Jesus fazendo tantos milagres, por que esses milagres não ocorrem mais? Não é que não ocorre mais, essa geração que está aqui, ela não tem uma geração com compromisso com o Senhor. Nós estamos descomprometidos com a palavra do Senhor, essa é a grande verdade. Porque nós julgamos uns aos outros, porque o pecado ainda faz parte da nossa vida. São coisas que isso faz com que nós não tenhamos santidade, e sem santidade a gente não tem temor do Senhor na nossa vida. Como que o Senhor vai nos usar? Como que o Senhor vai nos usar? Quando vier alguma notícia de um irmão para você, não julgue, ora. Ora em primeiro lugar. Chama essa pessoa e fala, vamos orar por fulano ou vamos orar por ciclano, para que o Senhor possa fazer a obra na vida deles. Não dê ouvidos a isso. Você não é legislador. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Isso é muito do coração do ser humano. Aqui está tratando, é claro, de um negócio. Vamos para uma cidade, vamos abrir uma empresa, vamos fazer um negócio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas muitas das vezes, tudo isso que nós queremos fazer, fazemos sem consultar o Senhor. Sem consultar o Senhor. Eu falo para os irmãos que nós aqui quebramos a cara há um tempo atrás. Nós compramos 2 máquinas enormes, pagamos um valor absurdo nelas e acabamos perdendo as máquinas. Por quê? Porque no fundo nós queríamos, mas nós não fomos consultar o Senhor se o Senhor estava naquele negócio, e o Senhor não estava. Muitas das vezes nós queremos entrar em relacionamentos, nós queremos ter atitudes, nós queremos fazer coisas que o Senhor lá na frente vai falar o seguinte: você vai quebrar a cara, não entra por esse caminho. Se você não se humilha diante do Senhor, como é que você vai ouvir o Senhor falando assim, não faz isso? Você vai se dar mal lá na frente. Você não vai ouvir, você vai fazer. E você vai fazer. Por quê? Porque você está com o seu ouvido agravado à voz do Senhor. É tanta coisa, é tanta carga, é tanta coisa que nós vivemos no nosso dia a dia. E por nós não dedicarmos tempos de oração, por nós entregarmos ao Senhor simplesmente o que nos sobra de tempo, quando o Senhor fala a gente não ouve. E aí você vai, faz o que você não tem que fazer e você quebra a cara. Eu já contei esse testemunho para os irmãos aqui. Em 2017, eu acho que era 2017, nós estávamos apalavrados, assim, no fio do bigode, eu vou comprar sua máquina, hein? Eu vou comprar sua máquina. Acho que quase 2 milhões de reais. Era muito dinheiro. A gente nunca viu tanto dinheiro assim, só de gente que tinha garantido ali, no fio do bigode, que ia comprar nossa máquina. Aí eu olhei com a Adriana e falei assim, e aí, o que a gente vai fazer com tanto dinheiro assim? Vamos comprar um sítio. E vamos embora. Vamos. Eu lembro muito bem que nós viramos o ano, né? Aquele ano, com esse propósito, né? Que de 2016 para 2017, de 2017 para 2018, alguma coisa assim, que nós íamos comprar os sítio e ir embora. Vamos embora. Né? Ela gosta de plantar, eu também já estou de paçoca cheia de tudo daqui de São Paulo, não aguento mais.
Vamos embora. Gente, nós passamos um ano contando moedinha. Não foi, Idri? O ano inteiro. De dezembro do ano anterior a dezembro do outro ano. Não vendemos uma máquina. Acho assim, a gente vendeu, foi uma máquina usada, alguma coisa assim, e vivíamos só de assistência técnica e venda de peças. Mas máquina grande, que nem a que os irmãos viam aqui embaixo, nenhuma. Nenhuma máquina que pudesse falar assim, ó, valeu a pena o trabalho. Tudo porque no nosso coração nós colocamos um ideal que não estava no coração de Deus. E a gente passou um ano minguadinho. Faltou alguma coisa? Não. Não faltou. Mas passamos bem apertadinho. Mas passamos esse ano. Quando chegou em dezembro daquele outro ano, olhou um para a cara do outro, assim, com aquela cara de tacho. E falamos assim, caramba, era tanto dinheiro para entrar e não entrou nem 10% desse valor. Se entrou 5%, olha, eu estou chutando alto. E aí, nega, o que nós vamos fazer? Vamos tirar esse propósito. Se a gente ficar com esse propósito no coração, nós já vamos passar mais um ano minguadinho. E, irmãos, por incrível que pareça, quando chega de novembro e dezembro, a gente não vende mais o nosso produto. Porque é um produto caro. E a maioria das empresas estão guardando o seu dinheiro para quê? Para fazer 13º. Porque é um valor muito alto que as empresas pagam. A gente nunca vendeu máquina. Eu, pelo menos, não me recordo de ter vendido máquinas assim grandes no mês de dezembro. Quando a gente colocou esse propósito por terra, nós vendemos uma máquina grande, se não me falha a memória. 2. Olha, tá vendo? Como é bom ter uma cabeça fresca. Nós vendemos 2 máquinas grandes em dezembro daquele ano. Olha que coisa. Como é importante, quando a gente vai tomar uma atitude na nossa vida, colocar Deus na frente de todas as coisas. Seja no trabalho, seja em casa, seja no relacionamento, como isso é fundamental. Nós nunca vendemos máquina grande de porte de valor alto. Nós vendemos 2 em dezembro. Olha que coisa. Tudo porque nós colocamos uma ideia, uma vontade que brotou do coração nosso e não brotou no coração de Deus. Acha se nós tivéssemos comprado aquele sítio, nós estaríamos aqui hoje? Não. Não estaríamos aqui hoje. Teria a congregação de Guarulhos? Aqui, não. Em outro lugar, talvez. Mas aqui não teria. Então vocês veem, irmão, como é importante a gente se humilhar diante do Senhor, porque quando a gente se humilha diante do Senhor, muitas atitudes erradas que nós vamos tomar, o Senhor vem antes pela sua misericórdia e fala, não vai por esse caminho, não faz assim, não corre para esse lado, não é isso que eu quero de você. E muitas das vezes, não vou falar soberba porque eu acho que é uma palavra pesada, mas a nossa vontade é exatamente contrária à vontade de Deus. E a gente tem que se lembrar que a gente não é nada. A vontade de Deus tem que ser soberana na nossa vida. Aprenda, irmãos, a ouvir a voz do Senhor. E não dá para ouvir a voz do Senhor se nós não nos humilharmos. Eu não acredito que o Senhor fala com um coração soberbo. Eu não acredito que o Senhor fala com um coração cheio de si mesmo. Porque o Senhor procura as pessoas que se humilham para que Ele possa falar. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Olha como é a nossa vida. Eu estou lendo uma Bíblia que eu pedi para o Gabriel comprar, o Gabriel comprou para mim, que é um resumo de todos os capítulos da Bíblia, que nem eu falei, acho que na hora do estudo. E a gente estava vendo a cronologia, as idades de Adão, daquele povo todo lá atrás, né? 900 anos, 500 anos, 700 anos. E a gente vê quando chega em José, 120 anos, né? Já caiu bastante.
E eu fiquei pensando assim, e não é que é verdade mesmo? Quem é que viu alguém de 120 anos rodando por aí? Raríssimo, né? Se tiver, é raríssimo hoje em dia. 105, esses dias eu até vi numa reportagem uma tiazinha correndo. Acho que ela fez 100 metros em 2 minutos, alguma coisa assim. Mas ela correu, ela fez 105 anos. Ainda falta 15 para ela, né? Mas a gente olha e fala o seguinte, não é uma realidade isso, a gente vê que... esses dias eu passei na rua de casa onde eu morava, na Baber Green, a senhora conhece, e eu me via soltando pipa naquela rua, e eu olhei e falei assim, carambolas, já passou todo esse tempo, como a minha vida está passando diante dos meus olhos e escorrendo pelos meus dedos. Será que vocês não percebem a mesma coisa? Será que é só eu que estou percebendo isso? Parece que era outro dia. Eu brincava na rua de peão, bolinha de gude com os meus colegas. Eu passei na casa de um colega meu, onde a gente fez os buracos na calçada para jogar bolinha de gude. Eu fiquei olhando e falei assim, nossa, eu joguei tanta bolinha de gude aqui. A gente montava as traves nessa rua e jogava bola de domingo quando eu voltava da escola dominical. E isso me parecia que foi ontem. E eu já estou com 50 anos. Falei, caramba. Eu aposto que se eu for falar para a irmã Margarida, ela vai falar assim, não, eu lembro de coisas quando eu era mocinha. E parece que não faz tanto tempo assim. E a irmã Margarida só tem 45. Te dei uma rejuvenescida, irmã. E é assim, é a vida do homem. O nosso tempo aqui é muito curto. Os irmãos já pararam para pensar que se vocês pararem para pensar um pouquinho mais, vocês vão ver que, quem sabe uma de vocês aí, até outro dia estava brincando de boneca, agora já constituiu uma família, daqui a pouco vem os filhos, vem os netos e o tempo vai passando. E que tempo você tem gastado dessa sua vida para o Senhor? Que tempo você tem dado desse seu tempo aqui na terra para o Senhor? Melhor dizendo, qual é o propósito que você está dando para o Senhor dessa vida que Ele te deu aqui nessa terra? O quanto de tempo você ainda está predisposto a dar ao Senhor em detrimento da sua própria vida aqui nessa terra? Porque você quer ver uma coisa? Nós amanhã vamos acordar, tudo bem, amanhã é feriado, não vai contar, mas na terça-feira nós já vamos acordar assim, preciso trabalhar, preciso correr atrás do pão de cada dia. A esposa vai acordar e vai falar assim, eu preciso fazer o café da manhã, meu esposo vai sair para trabalhar, e a nossa vida vai continuar, a nossa rotina do mesmo tempo que foi sexta-feira. E a questão toda que eu trago para vocês é, uma vez sabendo que a nossa vida, e que nós não sabemos o dia de amanhã, e que a nossa vida é como a neblina, está aqui hoje, o sol sai, o que acontece com a neblina? Se dissipa. E é tão rápido isso. Vocês viram esses dias aqui que tem feito? Hoje mesmo? Amanheceu meio com neblina, pelo menos ali na minha casa. 7h20, já estava aquele solzão, aquele céuzão de brigadeiro. Já não tinha mais neblina, já foi embora. É assim a vida do homem. Quando ele se dá conta, ele já está com 50 anos, 60 anos. É cansaço, fado, já não aguenta mais nada. É assim a nossa vida aqui. E a gente vê que nós estamos gastando 90% do nosso tempo correndo atrás daquilo que é passageiro, aquilo que nós não vamos levar para a nossa vida eterna, aquilo que não traz a nós a vida eterna, e aquilo que nos traz a vida eterna, que é a comunhão com Cristo, falar do seu amor, não estamos fazendo. Os irmãos, vê como as coisas do mundo de hoje estão completamente invertidas na nossa vida? Sabendo que a nossa vida aqui é passageira e que nós vamos ter uma vida eterna, nós deveríamos estar plantando o que vamos colher na vida eterna. E o que você está plantando hoje? Você vai colher na vida eterna? Ou você vai colher na morte eterna?
Porque é aqui que você vai plantar o que você vai colher lá no futuro. É naquele dia, é hoje que você está plantando aquilo que a Adriana falou, que o Senhor vai falar: vinde benditos do meu Pai, possui por herança a terra que está preparada desde a fundação dos séculos. E para outro grupo ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Os irmãos veem como é importante esse tempo que nós temos de hoje, chamado a nossa vida, dedicarmos um tempo maior para o Senhor. Imagina quanto vai ser duro, quantos pastores não vão ouvir isso. Eu não vos conheço, mas a gente profetizava no seu nome, expulsamos demônios, isso, aquilo, mas eu não conheço vocês. E quantos irmãos que estão sentados no banco, ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, possui por herança que está preparado para vocês lá, ó. Por quê? Qual é a diferença? Tiveram comunhão com o Senhor, enquanto outros não tiveram. Se tornaram conhecidos do Senhor e conheceram o Senhor, enquanto outros não. Um exemplo bem simples disso: eu conheço Neymar. Claro que eu conheço. Eu vejo numa televisão, eu vejo na internet, eu vejo nos jornais. Pergunta para o Neymar se ele conhece o Tom. Quem? Não conheço. E é a mesma coisa que vai acontecer naquele dia. Quer tomar um pouquinho de água? Vai acontecer aquele dia com o Senhor. Muitos vão falar e ele vai falar: não vos conheço. Por quê? Porque dentro desse tempo que nós temos de vida, não procurou ter comunhão com o Senhor, não procurou ter vida com o Senhor, não plantou o suficiente para colher na vida eterna. O quanto é fundamental, irmãos, que a gente mude o nosso raciocínio o quanto antes. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E essa é a diferença de quem teme ao Senhor. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu farei isso ou farei aquilo. Eu não posso ficar esperando o trabalho cair do nada. Eu tenho que correr atrás do meu trabalho. Mas se é da vontade do Senhor, eu farei isso. Se não for da vontade do Senhor, eu não faço. Irmãos, a gente, nesse ano que a gente passou por tanta dificuldade, e a gente vem passando. Quantas vezes as pessoas vêm e falam o seguinte: ó, eu pago tanto para você me dar essa máquina. E a gente olha e fala o seguinte: é melhor não vender, é melhor não fazer o serviço, porque se você fizer o serviço para esse tipo de cliente, a gente fica amarrado. São pessoas de difícil conversação, são pessoas de baixo entendimento, vamos dizer assim, e são pessoas que acham que, porque pagam alguma coisa, são os reis da minha vida. Você tem que estar aqui agora, você tem que vir domingo. Já aconteceu isso comigo. E a gente olha e a gente fala o seguinte: mas e a minha necessidade? Irmãos, a gente está aprendendo a descansar no Senhor. Eu preciso, mas eu estou descansando no Senhor. Nem tudo que vem na minha mão para fazer, que parece ser bom, é bom. Às vezes é melhor você ficar parado no seu cantinho, quietinho, do que você se propor a fazer alguma coisa que lá na frente a coisa vai estourar e vão olhar para você e vão falar assim: ó, tá vendo? Era melhor não ter feito. E você vai olhar e o Senhor vai falar assim: ó, tá vendo? Você não me consultou para entrar nessa briga de foice, mas eu vou te tirar dela. Essa é a diferença do Senhor. O Senhor nos ajuda a sair do meio dessa tribulação. Mas são muitas das vezes coisas que nós queremos, não são coisas que o Senhor tem determinado na vida da gente. São coisas que nós queremos fazer isso por força e não pela vontade do Senhor. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Gloriais em vossas presunções. Está vendo como eu consigo? Está vendo como eu posso? Está vendo como eu quero? Os irmãos estão vendo que sempre é eu alguma coisa e nunca é o Senhor que permite? Como que pessoas assim vão se humilhar diante do Senhor, sendo que a soberba dela está falando muito mais alta? Quando nós olhamos e falamos assim:
eu consigo, eu posso, e é uma mentalidade muito comum hoje em dia, né, aí fora. Você pode ser o que você quiser, não é? Você pode tudo, você é. Já reparou que o que tem de igual nessas pessoas é a soberba no coração delas? E toda vez que você fala que você pode, você fala que você não precisa de Deus na sua vida. Se você pode, para que você quer Deus? Para que você precisa de Deus? Se você pode, se você quer, se você faz, se você pode ser o que você quiser. Porque se você quer Deus, existem condições para você querer Deus. E você precisa abrir mão do seu próprio querer, se humilhando para que Ele possa te exaltar no momento certo. E muitas das vezes a gente não entende porque o Senhor nos livra de tantas ciladas. É de tantas ciladas mesmo. O Senhor livra de ciladas que a gente nem imagina que a gente estava caindo nelas. E o Senhor já nos livrou. Humilhai-vos diante do Senhor. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E é nesse ponto que eu queria chegar, irmãos, por incrível que pareça, né? A gente fala em humilhação, fala em não julgar, mas o versículo que eu quero deixar para os irmãos é: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E é interessante que muitas das vezes a gente trata como pecado o que mesmo? Mentira, não é? O julgar, que mais, irmãos? Né? Roubar, adultério, né? E tantas outras coisas assim a gente fala, isso tudo é pecado. A gente lê lá em Gálatas e tem uma lista, né, das coisas da carne, das concupiscências da carne, e a gente olha tudo isso, mas olha que interessante. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas o que é fazer o bem? Eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. Porque muitas das vezes você coloca fazer o bem para quem é de fora, para quem não tem o seu convívio no seu dia a dia, mas fazer o bem, em primeiro lugar, tem que ser aquele que é o teu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí? Como é que a gente deixa de fazer o bem para o nosso próximo? E eu gostaria que os irmãos pensassem muito nisso. Porque fazer o bem, irmãos, não é simplesmente você ver um mendigo na rua, você comprar um marmitex e dar para o cara. Não é só isso. Você fazer o bem para os seus familiares que estão dentro do seu convívio é que é muito mais difícil. Ah, como é? É saber ficar quieto no momento da discussão. É fazer o bem. Você está fazendo o bem para você mesmo. Eu estou falando para os irmãos. Eu estou aprendendo a ficar quieto, porque eu penso assim, eu ouvi uma frase de um jogador de futebol para outro, que falou assim: ele calado é um poeta. É isso aí, tá vendo? Ele calado é um poeta. Eu calado, estou me sentindo que eu estou ficando mais inteligente. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou entrando muito em briga e nem em discussão. Eu tenho que fazer o bem, e aí entra aquele ditado: faça o bem não importa quem, não é? E eu tenho que começar a fazer o bem pelos meus, da minha família. E se eu ficar calado, eu estou fazendo o bem para minha esposa e para os meus filhos, para que isso não gere discussão, para que isso lá na frente não gere... Porque já viram uma discussão como começa? Sempre começa por alguma coisa que eu não gostei. Essa é a grande realidade. Ou sempre começa por alguma coisa que alguém não gostou do que foi feito. E aí começa a discussão, e a discussão, ela não vai crescendo assim, ó. Ela é uma bomba atômica. Ela faz, bum! Quando você vai ver, já é o Tom de nariz virado com a Adriana de nariz virado com o Gabriel, a Júlia nervosa, todo mundo estressado. Se eu sei que eu não posso entrar numa discussão, porque eu sei que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, eu estou pecando quando eu não estou fazendo o bem, e muitas das vezes o meu melhor é me calar. Não é sempre.
mas é me calar. Faça o bem. Faça o bem. Eu estou aprendendo e aí vai, isso é uma vivência minha com a minha eterna namorada. Eu aprendi que você não discute na frente dos outros. Você discute lá no quarto, na hora que vocês dois vão dormir, tá abraçadinho ali, ó. Pau, ninguém precisa ouvir nada. Não tenho visto o Gabriel nunca ter presenciado uma discussão minha e da Adriana. A minha discussão com a Adriana é quando eu olho para ela assim, ó, vai pentear macaco. É a palavra mais dura. Está dentro desse circuito. Qual é a vantagem disso, irmãos? Eu tenho que fazer o bem a todo momento. Para alguns pode parecer assim, você é trouxa porque você está deixando ela por cima. Assim, não estou deixando ela nada. Eu estou fazendo o bem, não entrando em discussão, eu estou fazendo o bem para mim mesmo. Em primeiramente, porque será que Cristo gostaria de estar ouvindo o que eu vou falar para ela? Dentro dessa discussão, será que eu estou exaltando o nome de Cristo nessa minha relação com ela? Será que se eu falar mais do que eu já falo, eu não vou estar magoando ela e depois eu vou ter que pedir perdão para ela? Mas ela está errada. Faça o bem. E eu vou ter que ir lá pedir perdão para ela, tendo a consciência de que eu estou certo. Quer dizer, na minha visão. Na visão dela eu estou errado. Então os irmãos, vê como isso é difícil, irmãos. Como você fazer o bem e você não faz, você já comete o pecado. E muitas das vezes a gente está achando que fazer o bem é só para as pessoas de fora. Faz o bem aí pro mendigo, vai lá. Aí você enche uma Kombi de marmitex e vai lá, entra lá e entrega. Mas você não faz o bem para sua esposa. Você não chega para sua esposa e fala assim, tenho 10 reais, vamos tomar um cafezinho? Aí eu tenho 15, então você paga. Vai lá tomar um café com ela. Não tem. Faça o bem, porque se você não fizer o bem, você está cometendo pecado. Irmãos, vocês têm a mania muito grande de virar o nariz com coisa muito rápido, muito fácil. Aí brigou, não vou fazer o café da manhã. Ele que tome na padaria. Ele que se vira em fazer o café da manhã. Irmã, você está pecando, porque você não está deixando de fazer o bem para o seu marido. Vai lá, acorda cedo, faz um café. Sabe? E quem não tem humildade? Como vai conseguir ser exaltado diante do Senhor? É nesse ponto que eu quero chegar. Tudo na vida da gente, ela corresponde a você ser humilde diante do Senhor. Você não tem humildade, vai pedir para o Senhor. Você não tem sabedoria? Peça para o Senhor. Agora, não adianta eu querer que a Adriana seja humilde para que eu me sobreponha a ela. Isso está errado. Aí eu não estou fazendo bem. Estou cometendo pecado porque eu sei da condição dela. Os irmãos entendem como ninguém sai por cima dentro de um relacionamento? Faça o bem, porque se você não faz o bem, você comete o pecado. E aí, muitas das vezes, estão tão preocupados com o adultério, estão tão preocupados com a mentira, estão tão preocupados porque rouba, estão tão preocupados com todas essas outras coisas. E vamos lá dar uma lidinha em... É Gálatas 5, né, irmã Margarida? É, 6, 5. Obrigado, irmã. E aí vai entrar aquele versículo lá embaixo, ó. No 21, 5, 21. Diz assim: invejas, homicídio. Bom, desde lá de cima tem uma relação de coisa, né, irmãos? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Você não fazer o bem é coisas semelhantes a estas. Os irmãos estão entendendo? Vou ler de novo. Vou ler até um pouco antes. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério. Mas eu não adultério. Fornicação. Eu não fornico. Impureza. Imagina eu ser impuro. Lascivo, então? Imagina. Idolatria. Nem chego perto de santos.
Feitiçaria? Imagina, eu feiticeiro? Sou nada. Inimizades? Não crio com ninguém. Contenda? Muito menos criar fofoca entre um irmão e o outro. Jamais. Ciúmes? Não, eu não tenho ciúmes da minha mulher, nem ciúmes de nada, nem do meu carro, eu não tenho ciúmes dos meus filhos. Não tem ciúmes do dinheiro? Tem gente que tem ciúmes do dinheiro. Iras. Nossa, mas... Ai, caramba, a Richelle riscou meu carro. Se eu pego o carro dela, eu arrebento o carro dela. Né? Ira. Peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, se você deixa de fazer o bem, você também está cometendo um pecado. E se você está cometendo um pecado, está separado de Deus, porque o salário do pecado é o quê? A vida eterna. Certo? Errado, é a morte. O salário do pecado é a morte. Aqui nós não estamos falando morte física, nós estamos falando de morte eterna, que é muito pior. Faça o bem sempre. Por isso que fazer o bem está relacionado ao amor. Você fazendo o bem, você mostra que você ama a pessoa que está como seu próximo e você mostra, refletido em você, o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Eu, no começo do meu relacionamento com a Adriana, nós tivemos algumas dificuldades. Eu, principalmente, tive muita dificuldade. E eu falo isso para vocês. Eu cheguei do meu avô e falei assim, vô, mas é difícil demais. Esse negócio de relacionamento, ter que aturar a mulher em casa, E a gente conversando tal, e ele falou assim para mim, interessante, né? Você está orando para Deus mudar ela, mas em nenhum momento você falou para Deus mudar você. Você está orando para Deus mudar ela para ser como você quer, sendo que você deveria orar a Deus para te mudar, para que você seja o caráter de um homem cristão na vida dela. Olha a diferença. Então, ali a gente pôde conversar e eu comecei a entender que, né, eu tenho que fazer o bem a ela a todo tempo. Eu tenho que fazer o bem aos meus próximos a todo tempo. Por isso que às vezes tem uma irmã que vai levar o esposo para fazer cirurgia, vai passar no médico, eu falo assim, a irmã quer que eu vou? Não precisa. Não vai. Eu estou querendo fazer o bem e a pessoa não me deixa. Olha que coisa cruel, irmãos. É você querer fazer o bem e as pessoas não deixarem, né? Então tá lá, ó. Faça o bem, porque aquele que faz o bem sabendo e não o faz, comete pecado. A Luciana tá vendo a pia cheia de louça, a mãe descabelada. O que a Luciana tem que fazer? Não é perguntar para a mãe, quer que eu lave a louça? Eu vou lá lavar a louça. E eu lavo todo dia. Vai lá. Ótimo. É isso que eu estou falando. Os irmãos estão vendo que é fazer o bem? Fazer o bem. Sabe? E eu vou falar aqui uma coisa para os filhos. E é uma coisa dura para mim. Como eu queria ter minha mãe. Para que eu só pudesse deitar minha cabeça no colo dela, como eu fazia. Como eu queria. E eu não posso mais. Você que pode, faz. Aproveita. Chega hoje à noite, coloca a cabeça no colo dela. Vale a pena. São coisas impagáveis. As memórias ficam e as saudades não se acabam. Não se acabam. Faça o bem a todo momento. Essa é uma característica de Cristo. Vocês viram Cristo deixando de fazer bem em algum momento? Na passagem dele, olha tudo, desde o nascimento à sua morte, ele deixou de fazer o bem? Não. Mas nós deixamos de fazer o bem muitas vezes por causa do nosso orgulho. Que é isso? Não vai ficar assim não. Tom pisou no meu pé, eu vou pisar com os 2 saltos altos no dedinho dele, para machucar. É assim que muitas vezes a gente pensa. Mas o pensamento de Cristo na nossa vida não é assim não. Pisou, esquece, deixa isso para lá. Vamos encaminhar aí, vamos embora.
Vamos continuar a vida. Vamos continuar mostrando o caráter de Cristo no mundo lá fora. O que eu quero para vocês todos é o que uma vez eu ouvi de uma pessoa que falou assim: caramba, você e a Adriana se dão tão bem. Assim, amigo, não pensa que é fácil. Porque muitas das vezes ela tem que engolir um caroço de abacate e eu engulo só o de melancia, que é pequenininho. E tem muitas vezes que eu engulo o de abacate para ela engolir o de maracujá, que é menorzinho. E assim a gente vai levando a vida. E é assim que é a vida no relacionamento nosso com todas as pessoas que estão lá fora. Com todos os que estão aqui dentro. Não deixem de fazer o bem. Não deixa. Porque senão você vai ficar no pecado. E o pecado não nos dá direito à vida eterna. É tão simples assim. Você vê que até o fato de você não fazer o bem, o fato de você não orar. Samuel falou isso. Eu vou pecar por não orar por vocês. Oi? Por não orar por Israel? Por não orar por Israel? Se você não ora, você também está pecando, irmão. E se pegar lá em Gálatas 5, você vai ver que o fato de você não orar não está relacionado no pecado, mas entra em coisas tal como estas. Olha o meu pecado aí, ó. Eu tenho orado pouco. Está vendo? Talvez seja isso que o Senhor está cobrando de mim. Mais oração. Está cobrando de cada um de nós. Mais oração. Faça o bem. Porque se você tem consciência do bem e você não faz, você está vivendo em pecado. Não deixe, irmãos. Não deixe o pecado tomar conta de nós. E esses é engraçado, viu? São aqueles pecadinhos pet que vivem na bota da calça da gente e a gente não percebe. A gente não percebe. Porque são às vezes coisas tão corriqueiras na vida da gente que passam desapercebidas. É interessante que você deixa de fazer o bem hoje, amanhã você também deixa, depois de amanhã você deixa, e você vai deixando isso virar um círculo vicioso na sua vida. Porque você já não percebe mais, que você já não consegue fazer o bem mais ao outro. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então, vamos orar para a gente já dar entrada na Santa Ceia. Vamos lá. Hã? Quero. Vamos orar então, irmãos. Quem puder levantar, levanta. Quem não pode, fica sentadinho mesmo, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos na Tua Palavra. Senhor, que não sejamos somente ouvintes, mas também sejamos praticantes da Tua Palavra. Senhor, te pedimos misericórdia, Senhor, porque muitas das vezes colocamos nos nossos corações os nossos planos e não consultamos o Senhor sobre o que devemos fazer. Típico, Senhor Jesus, daquele que não se sente como servo, Senhor. E nós somos Teus servos, Senhor, e estamos aqui para Te servir. E o Senhor, como Senhor de nossas vidas, Senhor Jesus, é que tem o direcionamento do que devemos fazer, ir para frente, para um lado e para o outro lado. Guia-nos, Senhor Jesus, de acordo com a Tua vontade, guia-nos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Senhor, coloca no nosso coração para não julgarmos uns aos outros, para que nós nos achemos melhor do que uns aos outros, que nós não venhamos entrar em discussões, Senhor Jesus, achando que eu sou melhor do que ele, eu não faço isso ou eu não faço aquilo. Mas, Senhor, coloca no nosso coração, Senhor, aquilo que realmente Tu queres. Senhor, não nos permita, Senhor, fazer planos como objetivo nosso, Senhor, sem que o Senhor esteja, Senhor Jesus, no objetivo e sem que o Senhor seja o realizador do plano. Senhor, que possamos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, que possamos fazer o bem a todo momento, que nós possamos refletir o Teu caráter, Senhor Jesus, num mundo que está tão decepcionado, Senhor Jesus, com as igrejas, tão decepcionado com membros, Senhor, e com irmãos da igreja. Senhor, que nós possamos estar fazendo bem a todo momento, refletindo o Teu caráter, Senhor, em nossas vidas. Que possamos refletir, Senhor Jesus, a Sua vida em nossa. E sabendo, Senhor, que nós temos que nos humilhar diante de Ti, a fim de que o Senhor possa nos exaltar no momento certo, Senhor.
Senhor, e não nos deixe sair daqui com essa ideia, Senhor Jesus, de que a palavra seja para pessoas se sentirem humilhadas, Senhor Jesus, ou humilhando, Senhor Jesus, um irmão ou uma pessoa sobre a outra, mas que sejamos, Senhor Jesus, humildes em Ti, que nós possamos nos humilhar diante da Tua mão poderosa, que possamos nos humilhar diante, Senhor Jesus, sempre de Ti, de todas as coisas, Senhor, e que o Senhor, na sua infinita misericórdia, venha restaurar o nosso ser, venha restaurar a nossa vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Restaura-nos, Senhor, e guarda-nos, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um coração humilde. Troca de nós, Senhor, e coloca em nós um espírito reto diante de Ti, Senhor. Que façamos a Tua vontade, Senhor. Senhor, ensina-nos a gastar esse tempo que chamamos de vida, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, nos Teus caminhos, fazendo o que Tu queres, Senhor. Coloca no nosso coração aquilo que o Senhor tem nos chamado, Senhor, a fazer e que venhamos a fazer. Senhor, sabemos que o Senhor não chama os capacitados, mas capacita aqueles que o Senhor tem escolhido. E o Senhor tem escolhido a cada um presente aqui, Senhor Jesus, nesta noite a fazer algo. O que? Eu não sei, Senhor, mas o meu eu estou descobrindo. E, Senhor, eu quero fazer o meu melhor. Me ensina, Senhor, a fazer o meu melhor diante de Ti. E a cada um que aqui está presente, Senhor, ensina-nos, Senhor, a fazer o melhor diante de Ti. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Prepara-nos agora para a Tua ceia, Senhor.